Leitura do livro O Céu e o Inferno, Allan Kardec. 10. A resposta à primeira objeção acha-se na seguinte passagem. A Escritura e a tradição denominam céu o lugar aonde se haviam colocado os anjos no momento da sua criação. Mas esse não era o céu dos céus, o céu da visão beatífica, onde Deus se mostra de face aos seus eleitos, que o contemplam claramente e sem esforço, porque aí não há mais possibilidade nem perigo de pecado. A tentação e a dúvida são aí desconhecidas. A justiça, a paz e a alegria reinam imutáveis. A santidade e a glória imperecíveis. Era, portanto, outra religião celeste, uma esfera luminosa e afortunada. Essa em que permaneciam tão nobres criaturas favorecidas pelas divinas comunicações que deveriam receber com fé e humildade até serem admitidas no conhecimento da sua realidade, essência do próprio Deus. Daquilo que precede se infere que os anjos decaídos pertenciam a uma categoria menos elevada e perfeita, não tendo atingido ainda o lugar supremo em que o erro é impossível, pois seja, mas então há manifesta contradição nessa afirmativa. Deus em tudo os tinha criado semelhantes aos espíritos sublimes, que subdivididos em todas as ordens e adstritos a todas as classes, tinham o mesmo fim, e idênticos destinos, e que o seu chefe era o mais belo dos arcanjos. Ora, em tudo semelhantes aos outros, não lhes seriam inferiores em natureza, idênticos em categorias. Não podiam permanecer em lugar especial. Intacta subsiste, portanto, a objeção. 11. E ainda há uma outra, que é certamente a mais séria e a mais grave. Dizem, este plano, a intervenção de Cristo, concebido desde toda a eternidade, foi manifestado aos anjos muito antes de sua execução. Deus sabia, portanto, e de toda a eternidade, que os anjos, tanto quanto os homens, teriam necessidade dessa intervenção. Ainda mais, o Deus onisciente sabia que alguns dentre esses anjos viriam a falir, arcando com a eterna condenação e arrastando a igual destino uma parte da humanidade. E assim, de caso pensado, previamente condenava o gênero humano, a sua própria criação. Deste raciocínio não há fugir, porquanto, de outro modo, teríamos que admitir a inconsciência divina, apregoando a não presciência de Deus. Para nós é impossível identificar uma criação dessa com a soberana bondade. Em ambos os casos, vemos a negação de atributos sem a plenitude absoluta das quais Deus não seria Deus. 12. Admitindo a falibilidade dos anjos como a dos homens, a punição é consequência, aliás, justa e natural da falta. Mas, se admitirmos concomitantemente a possibilidade do resgate, a regeneração, a graça após o arrependimento e a expiação, tudo se esclarece e se conforma com a bondade de Deus. Ele sabia igualmente que esse castigo temporário seria o meio de lhes fazer compreender o erro, revertendo, enfim, em benefício deles. Eis como se explicam as palavras do profeta Ezequiel. Deus não quer
não quer a morte, porém a salvação do pecador. A inutilidade do arrependimento e a impossibilidade da regeneração, isso sim importaria a negação da divina bondade. Admitida essa hipótese, poder-se-ia mesmo dizer rigorosa e exatamente que esses anjos, desde a sua criação, visto Deus não poder ignorá-lo, foram voltados à perpetuidade do mal e predestinados a demônios para arrastarem os homens ao mal. 12. Vejamos agora qual é a sorte desses anjos e o que fazem. Mal apenas se manifestou a revolta na linguagem dos espíritos, isto é, no arrojo dos seus pensamentos, foram eles banidos da celestial mansão e precipitados no abismo. Por essas palavras, entendemos que foram arremessados a um lugar de suplícios, no qual sofrem a pena de fogo, conforme o texto do Evangelho, que é a palavra mesma do Salvador. Ide, malditos, ao fogo eterno preparado pelo demônio e seus anjos. São Pedro expressamente diz que Deus os prendeu às cadeias e torturas infernais, sem que lá estejam, contudo, perpetuamente, visto como só no fim do mundo serão para sempre enclausurados com os réprobos. Presentemente, Deus ainda permite que ocupem lugar nesta criação, a qual pertence, na ordem de coisas idênticas à sua existência, nas relações, enfim, que deveriam ter com os homens e das quais fazem o mais prejudicial abuso. Enquanto uns ficam na tenebrosa morada, servindo de instrumento da justiça divina contra as almas infelizes que seduziram, outros, em número infinito, formam legiões e residem nas camadas inferiores da atmosfera, percorrendo todo o globo. Envolve-se em tudo que aqui se passa, tomando mesmo parte muito ativa nos acontecimentos terrestres. Quanto ao que diz respeito às palavras do Cristo sobre o suplício do inferno, já nos explanamos no capítulo 4, o inferno. 14. Por essa doutrina, apenas uma parte dos demônios está no inferno, a outra vaga em liberdade, envolvendo-se em tudo que aqui se passa, dando-se ao prazer de praticar o mal, e isso até o fim do mundo, cuja época indeterminada não chegará tão cedo provavelmente. Mas, por que essa distinção? Serão esses menos culpados? Certo que não, a menos que se não revezem, como se pode inferir das palavras. Enquanto uns ficam na tenebrosa morada, servindo de instrumento da justiça divina contra as almas infelizes que seduziram. Suas ocupações consistem, pois, em martirizar as almas que seduziram. Assim, não se encarregam de punir faltas livre e voluntariamente cometidas, porém as que eles próprios provocaram. São ao mesmo tempo a causa do erro e o instrumento do castigo. E coisa singular, que a justiça humana, por imperfeito, não admitiria. A vítima que sucumbe por fraqueza em contingências alheias e porventura superiores à sua vontade, é tanto ou mais severamente punida do que o agente provocador que emprega astúcia e artifício, visto como esta vítima, deixando a terra, vai para o inferno sofrer sem tréguas, nem favor, eternamente, enquanto o causador da sua primeira falta, o agente provocador, goza de uma tal ou tal dilatação e liberdade até o fim do mundo. Como pode
a justiça de Deus ser menos perfeita que a justiça dos homens?